Olá, tudo bom, pessoal? Prof de volta. Hoje a gente está aqui com a nossa aula de humanidades. A prof vai falar um pouquinho para você sobre o texto e as nossas atividades de análise aqui sobre humanidade, tá bom? Então, hoje o nosso tema vai falar um pouquinho sobre a questão do meio ambiente e nossa posição enquanto seres humanos perante o meio ambiente e como que nós estamos lidando com as relações sociais no mundo, com a relação de convivência e respeito com o mundo que nós vivemos. O nosso texto diz assim: Araújo e Ofélia. Todos nós sabemos que precisamos da natureza, pois sem ela não há vida. Porque o ser humano, mesmo sabendo disso, a destrói? Aí começa o nosso texto, Araújo e Ofélia. Os caminhões chegavam carregados de alicates, arames, areias, brocas, cal, carrinhos de mão, cavadeiras, chaves de fenda, cimento, cordas inchadas, foices, furadeiras, machados, madeiras, marretas, martelos, parafusos, pás, pedras, pés de cabra, picaretas, pregos, serras elétricas, serrotes, tachinhas, telhas, tijolos e tintas. A ordem era derrubar todas as árvores e deixar o terreno limpo. O engenheiro-chefe dava as instruções. Primeiro, limpar em volta. Segundo, tirar o mato, as folhas, as flores e os frutos. Terceiro, arrancar os galhos menores e os ninhos de passarinhos de todas as árvores. Quarto, jogar fora os ninhos de passarinho. Quinto, cortar os galhos maiores. Sexto, cuidado com as aranhas e as tarturanas. Sétimo, pegar a serra elétrica e cortar os troncos bem baixos. Oitavo, enxadas e picaretas para matar as raízes. Nono, juntar os pedaços de tronco, de galhos, de folhas e de frutos no carrinho de mão e jogar no lixo. Décimo, tiro e queda. 11, o terreno vai ficar uma beleza. 12, lisinho. Lisinha sua careca. Os operários levantaram a cabeça, olharam para a direita, nada. Olharam para a esquerda, nada. Araújo estava no alto da mangueira, escondido no meio das folhagens. Para derrubar essa árvore, vão ter que passar por cima de mim. O engenheiro-chefe arregalou os olhos. O quê? Como? Quem? Quando? Por quê? Começou a sair a discussão. Saia já daí, o senhor não tem juízo, está ficando maluco? Que história é essa? Gritou o engenheiro. Não desço coisa nenhuma, vocês querem derrubar uma árvore de mais de 100 anos. Eu é que sou maluco? E daí? Perguntou o engenheiro. No lugar dessas árvores velhas, nós vamos colocar um grande prédio. Aqui vai ser construído um shopping center moderno, um edifício maravilhoso, de linhas arrojadas. Desça daí, a cidade precisa crescer. E desde quando crescer e destruir tudo que está à nossa volta? Perguntou Araújo, agarrado num galho lá de cima. Um shopping center desse se constrói em menos de um ano. Veja o caso dessa mangueira. Uma árvore como essa, meu amigo, para ficar linda assim, demora mais de 100 anos. O que são 100 anos? Não é brincadeira, não. Repare a grossura desse tronco. Olhe os galhos imensos e como é frondosa. E as frutas? Quando seu avô nasceu, essa árvore provavelmente já estava aqui. Olha só, o que será que aconteceu nesse espaço aqui? Por que será que o senhor estava lá na árvore? Por que ele não queria deixar derrubar essa árvore? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, aqui nas nossas ideias, minhas ideias, nossas ideias, fala assim: o que o ser humano tem feito com a natureza? Comente, o que o homem tem feito com a natureza? Será que ele tem preservado ou será que ele tem derrubado a qualquer custo a nossa natureza? Né? O que seu Araújo fez? Por que ele subiu nessa árvore? Por que ele não queria que derrubasse? Vocês acham que estava certo? Para você, é correta a maneira como o ser humano trata a natureza? Justifique, por quê? Vocês acham que está certo? Por quê? Então, eu quero que vocês pensem e conversem, discutem com a mamãe, com o papai aí em casa. Se as plantas deixarem de existir, o que poderá acontecer? Fale sobre isso. Você sabe o que deve ser feito para que uma pessoa se torne um engenheiro-chefe?
Então aqui nós temos essa situação, né, que seu Araújo não queria destruir essa árvore, porque ele fala que a árvore demora muitos anos. Então ele sugeria que as pessoas escolhessem outro terreno, outro lugar para ser construído o edifício, o shopping. O que vocês acham? Vocês concordam com a atitude dele? Vocês acham que os homens precisam fazer esse respeito à natureza, respeitar as árvores, né? Procurar usar outros espaços que não destruam a natureza? É importante a gente respeitar essa natureza? Por que é importante? A Prof quer que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Aí nós temos aqui as atividades da página 7 e 8, então, sobre esse texto. No texto, Araújo e Ofélio, o engenheiro-chefe, deu algumas instruções aos operários. Quais essas instruções você considera mais agressivas à natureza? Justifique as respostas. Então, vocês vão procurar aqui, é a terceira página que está dando aqui algumas ordens sobre a natureza. Então, vocês vão ler esse terceiro parágrafo e vocês vão falar para a prof que quais que vocês acham que foram mais ofensivas à natureza, que fizeram mais mal à natureza. O que o engenheiro falou de mais ruim em relação à natureza e por que vocês acham que isso agride a natureza, tá? Então, vocês vão completar aqui na número 1. Número 2, página 8. Quais os prejuízos podem ser causados à fauna com o cumprimento da instrução número 4? Então, vocês vão vir aqui e vão procurar. A número 4 diz assim: jogar fora os ninhos de passarinho. O que será que acontece se eles jogarem fora esses ninhos de passarinhos? O que acontece? O que vocês acham que acontece? O que fica prejudicado aí na nossa natureza? Tá bom? Número 3. Por que queriam deixar o terreno lisinho? Não seria possível construir agredindo menos o ambiente? Explique. Vocês acham que se não destruísse o terreno, não tirasse essas árvores, se poupasse o terreno, né? Não alisasse o terreno, o que poderia ser feito? Né? Aonde poderia ser construído para que isso não acontecesse? Número 4. O autor quis dizer com o trecho: quando seu avô nasceu, essa árvore provavelmente já estava aqui. O que o autor quis dizer com esse trecho? Quando ele fala, quando seu avô nasceu, essa árvore provavelmente já estava aqui. Por que será que ele falava isso? Será que essa árvore era antiga? Ou será que já existia? O que vocês acham em relação a isso? E número 5. No texto são citadas algumas ferramentas, tecnologias. Esses instrumentos estão em constante evolução a fim de facilitar o trabalho do ser humano. Associe as imagens a seguir às suas respectivas melhorias. Então, vocês vão ligar aqui os instrumentos às outras ferramentas que são mais modernas, tá bom? Vocês vão ligar as ferramentas aqui a tecnologias mais modernas, ligar um instrumento no outro aqui, tá bom? Então, aqui fica para vocês pensar um pouquinho, a gente discutir um pouquinho com a família sobre essa questão do meio ambiente, né? Será que o homem prejudica a natureza? Será que tem esse cuidado com o meio ambiente? Ou será que o nosso meio ambiente está sendo agredido pelos seres humanos? Fica aí um pensamento, uma reflexão sobre a ação do homem em relação ao respeito ao meio ambiente e à natureza. Beijos e até a próxima aula.